essa liberdade fenomenológica que a morte de Deus produziu na criação de todos os mundos e de todos os seres, de todas as realidades possíveis, de qualquer que seja a forma de existência, isso tudo nasce do mesmo lugar. Por isso eu nunca tive nenhum problema quando vinham os cristãos falar para mim, mas você crê em outras vidas, não em vida celestial, conforme a teologia cristã ou qualquer outra teologia conceba, imagine ou proponha. Não, eu vi, quando eu tinha 13 anos de idade, uma bola absolutamente fora do padrão de qualquer coisa que o homem pudesse ter criado há 57 anos atrás. Eu estou com quase 70, eu tinha 13 anos de idade. Eu, meu pai e mais 13 amigos. Aquela coisa veio do nosso encontro no meio da estrada entre Niterói e Bom Jesus de Itabapuana, Itaperuna, numa retona. Veio aquela coisa, ficou na nossa frente, parecia que nos olhava. O papai parou o carro, nós descemos e ficamos olhando para ela, ela olhando para nós. Era uma nave, no caso. Olha, está para além da própria descrição. Está para além da própria... Isso ainda é uma tentativa humana, é uma coisa sim, meio naziana de tentar ainda. Facilitar, de tentar facilitar a leitura. Aquela manifestação, e eu ali parado, chocado, com 13 anos, os meus amigos também, era um time de futebol de dente de leite. A gente ia fazer um jogo antes do jogo oficial lá em Itaperuna, quando aquela coisa nos encontrou. E eu tinha certeza que eu estava sendo visto, tanto quanto eu estava vendo. E eu perguntei ao meu pai, o que é isso, pai? Meu pai falou, meu filho, não é da nossa ordem de coisas. Foi a expressão que ele usou, eu nunca mais esquecerei, meu filho. Ele olhando fixo para aquilo, não é da nossa ordem de coisas. Aí depois de convertido, já em outubro de 74, quando eu digo convertido, é depois de vazado pelo Evangelho, de atravessado por essa maravilha de Deus em mim, eu estava numa aula de física, sentado bem perto do meu professor de física. Eu tenho tanto prazer em física, que era a única aula em que eu queria estar bem perto do mestre. Eu sentava ali na frente dele, quando a gente ouviu aquele alarido na Escola Técnica Federal do Amazonas, na rua 7 de setembro, aquele alarido que vinha de todos os lugares, aquela gritaria. Aí nós corremos para a janela, olhamos para baixo, aquela multidão de alunos dentro da escola técnica, fora, nas casas, nas janelas, em tudo que é lugar, olhando para cima, para um pão de açúcar completo. Porque o pão de açúcar tem metade do pão está para fora, não é? O resto do rochedo está para dentro. Imagina um pão de açúcar para o qual o que está para fora, que você vê lá no Rio, estivesse completo, formando um ente, uma nave, se você quiser, uma materialidade, uma visibilização única. E a gente olhou para cima e foi o avistamento, que eu já vi muitos outros filmes de avistamento, tudo parece bobagem. Tudo parece bobagem perto daquele negócio, que era enorme. Não era do tamanho de 2 jumbos, 3 jumbos, 10 jumbos, não, tudo era pequeno perto daquilo ali. Era uma montanha. Era uma montanha enorme, parada na nossa cabeça, sem som nenhum, vazada por pequenas luzes que não eram orifícios bem desenhadinhos, não, era um vazamento, era como se fosse uma traça vazada de luz de dentro para fora, parada sobre a nossa cabeça, sem fazer som nenhum. Eu olhei para aquilo, fiquei perplexo, e eu já era uma pessoa, àquela altura, cheia de fé. Então, no meu coração, eu só falei, obrigado, Deus, por tu me deixares ver um fenômeno de uma outra criação, de uma outra dimensão, ou de um outro conhecimento que está para além da gente ainda. Aí eu virei para o professor de física, professor Bessa, que estava parado ali em perplexidade, catatônica.
Aí eu falei, o que é isso, professor? Ele falou, Caio, não é dessa terra, não. Diferente do meu pai, que disse, não é desta ordem de coisas. Falou, não é desta terra, não é desse mundo, com certeza não é. A gente não consegue isso. Nem daqui, nem eu não sei se um dia a gente conseguirá, não é daqui. Aí o negócio saiu suave. Ficou em cima do Rio Negro, que tem 8 quilômetros de largura na frente de Manaus. Ele parecia encher o Rio Negro. Aquela coisa enorme. O meu sogro era o capitão dos portos. Ele convocou a marinha possível para ir com ele para a ponta, para dentro do rio, para ficarem olhando de binóculo aquela coisa extraordinária. Ele saiu suavemente, desapareceu na escuridão do Amazonas e foi embora. Imenso, imenso. Algum tempo depois, em 77, teve aquela Operação Prato, aquelas coisas, mas são todas pontuais. Uhum. Aquele negócio era assombroso, podia ser a mãe de todas as naves, você entendeu? Um negócio extraordinário, indizível, indescritível. E para mim, eu só olhei para cima e falei, obrigado, porque isso vem de ti. Aí quando eu cheguei, por exemplo, na igreja, e todo mundo tinha visto, a cidade inteira tinha visto. Se você for aos jornais que ainda existam, daquela época, de outubro de 1974, em Manaus, e procurar nos arquivos, você vai encontrar todos os jornais falando do aturdimento no qual a cidade inteira ficou diante da estupefação e da constatação daquela coisa que estava para além do que se podia sequer falar a respeito. E aí eu aprendi uma coisa simples. Mas falando, antes de falar da coisa simples que eu aprendi, na igreja, quando eu cheguei no sábado para pregar para aquela moçada toda, um monte de gente, eu falei, todo mundo viu no meio da semana isso, aquilo, não foram alguns, fomos todos nós. Aí eu disse que como nós éramos só umas coisas, uns entes pulgais, absolutamente insignificantes, e que qualquer lucubração a respeito ia só empobrecer o significado daquela manifestação que ainda estava muito para além de toda a nossa compreensão. Aí à porta, naquela noite, aquele monte de gente, de jovens, de malucos, até os hippies estavam em crise. Hippie não devia ter crise com nada, mas estava em crise. Mas, Caio, como é que fica Deus diante de uma coisa daquela? Eu digo, não, como é que fica essa coisa em Deus? Não é Deus por causa dessa coisa. Deus é. Essa coisa que apareceu para a gente aqui, mas foi só para a gente aqui agora. Mas já está aparecendo desde antes de haver terra. Já é antes de nós estarmos aqui. Não é nenhum problema para o Evangelho, nem para a fé, nem para Jesus. Ao contrário, quanto mais fenômenos a gente discernir, perceber, constatar, mais maravilhosa fica essa criação, mais dilatada vai ficar a nossa percepção. Então, para mim, nada disso jamais foi um problema e eu sempre enxerguei isso tudo como sendo fenômeno que veio da permissão, do livre-arbítrio, desse esvaziamento, dessa morte de Deus, que abre a prerrogativa de ser Deus e cria todos os fenômenos. E deixa os fenômenos se chocarem, se encontrarem, se baterem, se fundirem, como a nossa Terra leva um choque, blá, pelo menos até agora. Aí ela aumenta, e aí a Lua aparece ali depois de anos e anos e anos, e bilhões de anos de concentração, solidificação, reaproximação, gravitacionalidade, aí vai entrando num processo, aí acha um eixo que se torna pendularmente satisfatório para a manutenção de tudo que existe aqui, aonde existem coisas e aonde há vida. Porque existem outros lugares onde já houve vida e deixou de haver, como aqui entre nós. Nós já vivemos antes da última era do gelo para cá, nós já tivemos na Terra pelo menos 4 grandes extinções. E viemos e a vida se refez, porque uma vez que a vida aconteça, ela nunca mais desacontece. E essa é uma outra liberdade divina concedida ao fenômeno da vida.